Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje trouxemos um convidado muito especial e vamos abordar um assunto muito interessante. O cara é especialista em câmbio automático, em transmissões, ele é fera. Você apresenta aí, Marcelo Pettinelli. Obrigado pela ter aceitado nosso convite e conta um pouco da sua história, como você começou nessa área automotiva que está crescendo dia por dia. Bom, tudo bom? Maravilha, dona Gá. Eu me chamo Marcelo Pettinelli, né? A gente está no ramo de reparação automotiva já há várias décadas, tá? Então, eu comecei na oficina, igual a gente já estava num bate-papo ali antes, meio sem querer, mas querendo, porque desde criança eu gostava de carros, e a gente Sim, está sim. no ramo já desde criança. Então, já tem uma certa bagagem, tá? E o carro, além de ser hoje uma necessidade, é uma paixão da Sim, população em sim, sim. geral, mas principalmente do brasileiro. A gente brinca, né, que o dono gosta mais do carro, muitas vezes, que da família e da esposa. E é uma certa realidade, tá? Sim. Então, não tem como negar que é um ramo que está sempre em ascensão. Raras vezes você vê falar que o ramo está embaixo. Coisa vai aumentando dia por dia, então. Sim. Ô, Marcelo, e sobre a transmissão automática, como você caiu nesse mercado de sair do convencional ali e ir para transmissão? A transmissão automática, aqui no Brasil especificamente, ela demorou um pouco para emplacar, né? Vamos dizer assim. Era o carro normal, aquele normalzão que você troca a marcha, o câmbio. Houve uma certa resistência. Não, peraí, esse negócio de não trocar a marcha, aí ficou aquelas dúvidas, né? Do monte de coisa, de consumo do carro, Sim, de, eu não vou conseguir dirigir, ou isso dá muito problema. Mas hoje isso já é passado, é uma realidade. Hoje você pega veículos ditos populares, né? Com transmissão automática, e você tem até veículos que você, se não for com transmissão automática, você não consegue nem vender ele na fica hora de mais você complicado, né? desfazer. Sim. Então, a gente teve que se adequar, lógico. Eu estou no ramo há décadas, como eu te falei, e teve que se adequar, né? Antigamente, bem antigamente, a gente terceirizava esse serviço. Depois, como o fluxo de veículos é bem grande, o nosso público-alvo trabalha, usa, ou melhor dizendo, o carro com transmissão automática, a gente teve que se adequar. Então, a gente já está no ramo da transmissão há bem mais de uma década, fazendo lá. E, primeiro, você tem que conhecer o que faz, e Sim. segundo, é, pegar o veículo e saber diagnosticar o que tem. Mas, em geral, isso é uma tendência, não volta, tá? E cada vez mais, eu falo que você tem um carro com câmbio Sim, sim, mecânico. Se você for de. Pega um automático e roda com ele uma semana, mesmo aquele mais resistente. sim. Você não quer mais depois um carro com câmbio mecânico. As pessoas meio que estão dependendo, né, do câmbio automático hoje, né? É um conforto, tá? É uma Conforto, né? comodidade, principalmente nos grandes centros, né? Você pega um veículo com câmbio manual, uma cidade igual Rio Preto, que já é uma metrópole, onde você pega no final de tarde um congestionamento aí, imagina, você tá lá com o pé na embreagem, o carro engatado em primeira, dá uma andadinha, você solta o freio, pisa no acelerador, solta a embreagem um pouquinho, parou de novo, você para. Então você imagina você fazendo isso, todo esse movimento de para, sai, para, sai, para, sai, por meia hora, 40 minutos. Sim. O desgaste que você sofre, não o carro é outra história. O desgaste que você sofre. O câmbio automático, tá? Não tem esse, Não esse tem esse desconforto, problema, não. né? Ô Marcelo, mas assim, você falou sobre andar com o carro, o câmbio automático, ele consome menos combustível ou mais? O que que você me fala, Olha, cara? Que, essa é uma questão meio polêmica, tá? Antigamente, que os câmbios não tinham gerenciamento eletrônico, era o chamado câmbio hidramático, tá? automático. Ele era só por pressão hidráulica, mais nada. Sim, aquele carro ele consumia mais combustível que um carro de câmbio manual. Ó, Com o advento, com a entrada da eletrônica no sistema, isso já vem de uns 25 anos para cá, pelo menos, tá? Ou até mais, eu diria mais uns 30 anos da eletrônica entrando forte junto nos carros e principalmente na transmissão. Aí você tem hoje carros que com o câmbio automático ele chega a ser mais econômico do que com o câmbio manual. É câmbio claro, varia muito da forma como a pessoa dirige. Mas se você pegar a mesma pessoa dirigindo aquele carro específico, um com câmbio manual, outro com câmbio automático, da mesma forma, você vai ver que o automático se torna mais econômico. mais econômico. Que ainda é um assunto muito polêmico na internet sobre eh, câmbio automático, transmissões. E assim, ô Marcelo, naquela época, você falou que já faz um tempo já que você está nesse ramo. Qual eram os carros que dava problema?
nas transmissões automáticas? Tá. Na Ou época começou a dar antiga, problema, cara? porque tinha assim, a gente tinha, como eu te falei, 30 anos atrás, produção nacional, veículos produzidos aqui eram muito raros com câmbio automático. Tinha os Opala, o Santana, tinha Del Rey, O na Del época Rey nem existe tem. mais. Foi, Eram não. câmbios governados. Então, assim, em geral, os câmbios antigos eles não eram muito problemáticos. Eles não tinham muita. hum, Desculpa a palavra, mas não tinha essa parafernália eletrônica de hoje, que Sim, por um lado ajuda, mas por outro lado, em termos de defeito, ela também complica um pouco mais. Mas não tinha uma gama de defeito grande, esse ou aquele modelo dava muito mais defeito. Só que, principalmente depois da década de 90, né, que sim. teve abertura para veículos importados entrar no Brasil, e os veículos de luxo, você pega Mercedes, BMW, depois os Audi, basicamente se não 100%, 95% eles eram nesse segmento de de câmbios automáticos. Aí, os nacionais, gradativamente, foram entrando no mesmo segmento, passando a ser automáticos eletrônicos, aí isso possibilitou hoje que você tenha um carro 1.0 com câmbio automático, Câmbio o que era automático. inconcebível na época. Não tinha, não, na verdade ele só era com uma quilometragem, uma quilometragem, Uma potência uma melhor, potência maior. melhor, maior, né? Exatamente. E o Bettinelli, assim, sobre os reparadores, os mecânicos, cara, você acha que tá aumentando o pessoal que tá mexendo em transmissão automática ou ele tá meio que em falta a mão de obra nesse ramo, sobre esse assunto, nessa área? Essa pergunta sua é interessante. Está aumentando, só que ela está aumentando muito menos do que o mercado vem pedindo. Sim, Tá? Então, assim, a gente tem um fluxo uma demanda, melhor dizendo, de serviços muito maior do que o mercado está formando profissionais nessa área. Então, tem deficiência. A gente que trabalha com esse segmento, né, que não é só automáticos, não, é o foco da empresa, mas é o principal foco hoje, é, assim, a gente tem um volume que a gente faz todo ano, né, como é que foi a demanda de qual é a procura desse tipo de serviço, né? Isso entendi. para câmbios automáticos, e seja para freio, a gente tem lá os quadros, né? O câmbio automático, a demanda vem aumentando assustadoramente, porque tem poucas empresas que mexem. Muita empresa pega, muita oficina, melhor dizendo, pega, tira o câmbio e manda para alguém, porque ele não quis fazer, não se especializou, Não por tem, uma série de fatores que a gente sim, não tem como abordar, mas sim. enfim, tem um déficit, sim. Viu? E assim, mas eles são qualificados para poder tá mexendo em transmissão, porque transmissão ainda é um assunto que é meio complicado, não é todos os mecânicos. Vamos supor, se eu tiver um mecânico meu do cliente, geralmente não é todos que mexem nessa área, né? A maioria não quer porque é o seguinte, você não vai conseguir pegar hoje, tecnicamente falando, uma transmissão de um carro, não precisa nem ser a última saindo. Pega um carro com 5, 10 anos atrás, sem um treinamento específico, pegar uma transmissão, pôr na bancada, abrir, fechar e arrumar e Não, colocar para o veículo rodar tranquilamente, sem informação. Não tem como. Sem falar em equipamentos. Vamos começar na equipamento, informação. é, Então, o que está faltando pro pessoal, assim, investimento em treinamento, porque treinamento você sabe que não é tão barato, a não. gente já fez alguns Sim, juntos, sim. tá? Os treinamentos na nossa área sempre são aos fins de semana, que é outro desconforto, mas enfim, Só- você vai dedicar um fim de semana da sua vida ali, naquele fim de semana, para um treinamento, para aprender o que você vai fazer. Sim, sim. E o pessoal não está se dispondo a pegar esse tempo, esse trabalho. Não, fim de semana, poxa, eu tenho não sei quem, eu tenho um churrasquinho, tem não sei o quê. Então já é um complicador, mas não tem outro jeito. Outro complicador é os valores, não são tão baratos os treinamentos. E terceira coisa, a comodidade, né? Puxa, nossa, eu ouvi dizer que isso é trabalhoso. Não é fácil, mas como nada hoje, em termos de reparação de É veículo, é fácil. tudo complicado, né? Acho que o reparador tem que estudar, então senão ele vai ficando para trás, né? Indefinidamente. Até a gente comentou ali fora antes aqui, Sim, que conversando com um dos instrutores que eu fiz o curso, dos treinamentos de veículos híbridos e elétricos, a gente estava debatendo, e ele falando melhor no treinamento, o investimento que a empresa tem hoje para mexer num carro atual hoje, não só em transmissão, tá? Qualquer um. Seja na parte do motor, do próprio freio do carro, que é uma coisa até corriqueira. Tem simples, muito né? carro que você não troca uma pastilha de freio, que ele tem um freio de estacionamento elétrico. Se você não tiver um aparelho que você vai lá e você recua o sistema para poder trocar a pastilha de freio. Tá nesse pé. Você troca o óleo do motor do carro, você tem que entrar no painel do Ó, carro e resetar. O que que é isso? Você tem que, entre aspas, informar para o painel, para o veículo, ó, o óleo está trocado. Senão você troca o óleo, ele continua falando para você que não foi trocado. Porque você fez a parte.
que tinha que fazer. Só que você não concluiu com a parte fina do negócio, que é a parte Sim, eletrônica. sim, sim. Então, o investimento em tempo, em valores e até em responsabilidade é maior. Por isso que eu vejo ainda um certo receio do pessoal. É que é até uma simples troca de óleo, né? Que para trocar um óleo de um motor, que nem você está falando que já tem que ter um estudo maior, né? Mas no câmbio automático isso já é diferente, né, cara? É mais complicado, né? O pessoal ainda não troca ainda, assim, frequentemente. Eles não se conscientizou que tem que ser trocado o óleo, né? Isso está acontecendo, Marcelo? Sim, está acontecendo. É uma metodologia que vinha de uma forma um pouco equivocada das próprias montadoras, já vinha dali, que o óleo do câmbio, o fluido, melhor falando, né? Fluido da Fluido. transmissão, ele é eterno. Não existe nada Não eterno. existe. Não vinha em manual falando. Aliás, vinha manual de carro falando que o fluido não se trocava. Por conta disso, tem alguns modelos de transmissão que começaram a estragar, assim, com uma velocidade bem maior do que o normal. Aí, essa política hoje, já por parte das montadoras, já mudou. Você pega um manual de um carro que há 4, 5 anos atrás o manual falava não necessita troca. Hoje o manual do mesmo carro que saiu já fala para trocar com um certo período, Sim. tá? Então, assim, isso vem mudando, mas a troca do óleo é necessária, mediante uma avaliação primeiro. Uma avaliação. Então o mecânico ele tem que avaliar a transmissão, é isso. Sim. E a gente estava conversando lá fora. Quando um cliente chega e pergunta, vamos trocar o óleo, o que vai resolver o problema? Isso resolve ou não resolve? Ó, a troca do óleo, do fluido, melhor falando, da transmissão, primeiro que assim, você tem que entender, né, o próprio usuário, que a transmissão não é um modelo só, tá? Então, às vezes, no mesmo carro, você tem dois, três ou quatro modelos de transmissão. Ele saia com uma transmissão automática, de Sim, repente ele mudou para uma CVT, ou uma dupla embreagem, que já aí já nem seria um automático, mas é automático. vendido como automático, é um Entendi. automatizado, mas enfim, o marketing da venda é um automático, então para todos os efeitos é um automático. Então cada um tem sua particularidade. Em termos da substituição do fluido, cada caso tem que ser avaliado. Por exemplo, existem câmbios, tá, que chegam, melhor falando, que veículos que chegam, que a gente recusa a troca, porque mediante a avaliação inicial, esse câmbio está com um pequeno problema, que às vezes o cliente nem percebe, ou está prestes a acontecer um problema. Aí a função nossa é avaliar e informar o cliente. Cliente, o seu Entendi. veículo não suporta uma troca de óleo. Geralmente são os carros que estão mais rodados e que não foi feito nunca uma troca de óleo. O consenso entre os reparadores, isso desde o primeiro treinamento que eu fiz até hoje, Entendi. há muitos anos, é que se troque a cada 60 mil quilômetros. A gente já falava isso em Então, 2010, né? a cada Que 60 mil quilômetros tem que trocar trocar o óleo necessariamente o seria óleo. a troca preventiva, porque a sua transmissão vai durar muito mais. Sim, Agora não, chega na oficina, que a gente atende, você também, às vezes veículos com sim, sim. 150, 200 mil, o cliente quer trocar o óleo. Pera, nós vamos avaliar primeiro. Não, mas o carro não tem defeito. Tá, vamos ver se realmente não tem. Pode. Por outro lado, essa informação agora talvez seja interessante. Existe no Brasil, principalmente, uma cultura que a troca de óleo resolve defeitos. E isso é uma inverdade. Tá? Por quê? Você está tirando um fluido que está lá Sim, dentro que sim. ele já sofreu uma certa desgaste, contaminação, ele já está um pouco mais espesso. Se o câmbio está apresentando qualquer tranco, qualquer anormalidade, eu vou tirar um fluido que já está contaminado, eu vou pôr um fluido novo. Sim. Ele é mais fino, vamos dizer assim, tem maior fluidez. Se eu tenho uma fuga interna, essa fuga vai aumentar. Então é comum você ouvir falar de casos aí, né, que trocou o óleo do câmbio e o carro ficou ruim. Não é que ficou ruim, o carro já estava Já ruim. estava com problema já. Exatamente. Então, em toda uma análise em cima da Sim. troca de óleo. Mas, em geral, via de regra, troca de óleo não resolve o problema do câmbio. Ao contrário, muitas vezes ela vai provocar porque o câmbio já tem problema. Era até pior então. Exato. Mas existe alguns pequenos casos que a troca de óleo, acompanhada de alguns aditivos que existem para casos específicos, aí Sim. tem uns 15 tipos de aditivo diferentes. Você pode recomendar que troque e coloque o aditivo para solucionar ou tentar solucionar pequeninos problemas, Problemas. mas é muito raro, tá? Entendi. Ô, Marcelo, e assim, ó. Cara, se eu chegar com um câmbio, aliás, com um carro na tua oficina e ele já tá com problema, e eu como reparador trocar esse óleo e ele ficar mais ruim, como o pessoal fala, ou piorar, cara, e ele, na verdade, o problema é meu, eu tenho que resolver o problema com o cliente, como que funciona? Ou não tem nada a ver isso?
Olha, tem. Você tem que pensar bem que existe a questão legal, tá? Então, assim, você como reparador, você é o profissional. Quem entende do carro é você, não é o cliente. O cliente, ele usa o carro. O usuário, o dono do carro, ele usa. Então, quem tem informação é você. Se você pegar um veículo onde você trocar o fluido da transmissão e ele apresentar um problema e você não falou nada para o seu cliente anteriormente, provavelmente você vai ter algum problema com ele. Ou, no mínimo, desconforto ou perder o cliente. Então, a postura do Sim, profissional é avaliar e informar. A gente atende consulta sobre troca de óleo todo dia. A todo dia. pessoa liga ou passa na empresa, olha, eu quero trocar o óleo do câmbio. Primeira pergunta, além do carro e da quilometragem, por que que você quer trocar? Sim, Aí a maioria, não, é preventivo, ótimo. Mesmo assim, nós vamos avaliar o câmbio. Alguns, não, porque tá dando um tranquinho, tá. Então, mediante a avaliação, eu te falo se a empresa vai assumir a responsabilidade dessa troca ou vai recusar essa troca porque o seu câmbio tem um problema. Que a sim, gente pode, vias legais, né? Se chegar a um ponto desse, acontecer um desconforto desse e o processo andar, de ter um problema. sim. Então, tem que tentar se eximir do problema, porque na realidade o problema é do carro do cliente, não é seu. Você é o profissional que está ali só para Sim. solucionar. Então, se você trocar esse carro, não vinha nem sair da oficina, então o problema é do profissional. E você Provavelmente compra esse problema. provavelmente você vai ter que reparar a transmissão sem custo para a pessoa. Entendi. O Marcelo, e outra coisa, sobre. Agora deu uma pausada. Sobre, cara, você citou o CVT. Cara, ele tem alguma diferença do câmbio automático? Não tem, cara? Que... Sim, o é, câmbio CVT, né? O nome, a sigla em inglês, né? É transmissão continuamente variável, tá? É que a sigla é em inglês e por isso que as letras são sim, trocadas. São variações do sistema de troca de marcha, comum automatizado também. Então, o câmbio CVT, respondendo a sua pergunta, ele tem um sistema de polias, né? Quem é um pouco mais antigo, vou citar vou fazer uma analogia bem rústica, bem antiga. Alguém se lembra da mobilete, aquela que você sim, acelerava, o motor sim, mexia, ela tinha uma polia que aumentava, outra sim, diminuía. É o mesmo eles, conceito, é claro. Lá é um negócio muito mais refinado. São duas sim, polias de aço, uma correia de aço, aham, onde uma polia abre, outra fecha. Você muda o diâmetro das polias, você muda a relação que o carro tá imprimindo velocidade. E é uma tendência. Tem algumas montadoras que optam pelo câmbio CVT. Por exemplo, os japoneses hoje, acho que todos os carros japoneses produzidos atualmente é tudo CVT. CVT. Eles abandonaram basicamente o câmbio automático Automático? tradicional e partiram para os CVTs. Aí cada um entende, né, como forma de vender o seu produto, ou de conforto, ou até de custo de produção, a gente não sabe, de optar por essa transmissão. No geral, eu gosto até mais do câmbio Sim. CVT do que o outro. Só que assim, o câmbio CVT, para entender, ele não tem uma marcha para ser trocada, né? Uhum. Mas você fala, mas como assim? Pô, eu comprei um exemplo, tá? Vou falar um carro qualquer, um Corolla. Mas ele tem lá 7 marchas. Sim, Sim, são 7 marchas eletrônicas, é uma simulação de troca. Porque o câmbio CVT mesmo, eu não lembro qual era o veículo, se era um Hyundai, o que que era, bem, bem mais antigo, que até a propaganda era duas pessoas dentro do carro, né, dois amigos, um dirigindo, sim. conversando com o outro, e o outro falou, mas ele não troca de marcha? Não, ele anda sim, sem trocar marcha, era a propaganda do câmbio CVT da época, que o carro só acelera e vai embora. Mas isso não caiu no gosto do consumidor. Sim. O Por não consumidor, trocar marcha, não, o senão eu vou usuário, ele quer sentir que o carro está trocando a trocando marcha. marcha. Então, foi criada uma simulação de troca. Sim, Mas o câmbio CVT ele não tem marcha para não ser tem trocado. marcha para trocar. Então, no caso, o CVT é melhor que o câmbio automático. Se eu fosse comprar um carro, eu teria que ver isso ou não? Isso não é uma. Tá, o melhor ou pior é um conceito Sim, relativo, tá? Eu que eu te falei que eu acho melhor, porque é o seguinte, como ele não tem aquele monte de pacotes de embreagens sim, internas, ele tem menos componentes para dar desgaste, já começa daí. Outra coisa, o funcionamento é mais suave, apesar da troca eletrônica que existe, né? O funcionamento é linear, é mais suave. Então, assim, se eu fosse comprar um carro que eu tenho a opção de comprar ele CVT ou um automático, eu optaria pelo CVT. sim. Agora, aí você tem os problemas. Por exemplo, você tem algumas. Aí não vamos citar nomes porque aí vamos entrar em alguma área que não Área deve. técnica. Mas tem algumas marcas que têm veículos CVT mais antigos, que tem um Sim, índice de defeito grande naquele sistema CVT. Aí depois a fábrica mudou para outro tipo de CVT, que acabou o problema. Então, aí você tem que ver no mercado, quando você vai optar. Eu vou comprar um carro automático mais antigo e eu vou procurar um com câmbio CVT.
mas eu não posso comprar um modelo muito novo. Aí se informe com um profissional, tá? Do que é a Sim, particularidade daquele sistema, qual que é o índice de problema. sim. Ô Marcelo, e voltando no assunto da troca de óleo, até acabei me esquecendo de perguntar sobre a troca parcial, que tem alguns reparadores que estão trocando parcial. O que você fala sobre isso? É, é errado, é um erro, tá? Mas vamos lá. Imagina vamos voltar no motor, que é o motor é mais comum, todo mundo Sim, conhece. sim. Você chega no sua oficina, no posto de troca de óleo, e pede para trocar o óleo. Aí o profissional vai lá, coloca no elevador, né, na rampa de trocar óleo, e esgota, ele abre o dreno do motor. Saiu até a metade, ele fecha. Falou, agora não vou trocar mais. Por que não? Porque não vão trocar só metade. Só metade. É a mesma coisa, tá? Mas o câmbio, a transmissão, melhor falando, automática, ela não funciona dessa forma. Sim, Você tem até um dreno, alguns carros têm dreno, tem carro que não tem bujão de dreno. Você não vai tem pegar nada, alguns, né? não tem bujão de dreno. A forma de você esgotar é tirar a tampa inferior ou até com algum tipo de. Hoje existe máquina, tá? Sim, Mas a máquina é uma coisa mais recente. sim. Então, assim, se você chegar num câmbio, numa transmissão que ela tem o dreno, você vai lá e tira o dreno. Ela vai ser uma quantidade de óleo? Vai. Só que lá dentro do câmbio, tem o conversor, tem os pacotes, tem a bomba, tem mais óleo ainda do que você tirou. Sim. Então isso aí seria a troca por gravidade que eles falam. Eu troquei metade do óleo. Qual que é a vantagem disso? Você vai gastar um valor, você não vai fazer o serviço correto. Eu não vejo vantagem, é o contrário, né? Então assim, ou você faz o que é correto, troca total, ou não Não, vejo sentido ou trocar não, metade. não Não troca. troca. Entendi. E sobre esses carros que assim, o trocador de calor, cara, tá entrando água pra dentro do câmbio. O que tá acontecendo, cara, esses problemas no câmbio? É, porque assim, um dos inimigos do câmbio automático é o calor, tá? Todo o sistema do carro, né, melhor falando, que gera calor, é um sistema imperfeito. Ele não é perfeito. Vamos pensar primeiro no motor, a gente volta para o câmbio. Sim, É, vou dar um exemplo mais antigo, né, um carro diferenciado, mais antigo, mas que vai caber bem aqui. Quando o grupo Volkswagen, né, que é a dona, era pelo menos a dona da Bugatti, acho que ainda é, lançou o Bugatti Veyron. Na época era o carro de série mais potente do mundo, tinha 1.000 cavalos, ok? entendi. Na realidade não eram 1.000, eram 3.000 cavalos. 1.000 cavalos é perdido na saída do escape, o gás quente sai do escape, é 1.000 cavalos que não foi aproveitado, Não foi e aproveitado. os outros 1.000 eram perdidos na troca de calor com o radiador. Sim, Só eram aproveitados 1.000, ou seja, aproveita um terço. Isso é nos carros até hoje. Tá? O motor perfeito, ele não gera calor, porque ele aproveitou toda a força. entendi. Da mesma forma o câmbio. Então, assim, o câmbio gera calor. E é um dos inimigos da transmissão é o calor. Ela precisa ser resfriada. Então, agora entra no que você perguntou. Os resfriadores mais antigos, eles eram a maioria dentro do radiador de água do carro mesmo. O mesmo radiador que Entendi. resfria o motor, resfria o câmbio. Tem uma câmara separada lá dentro, para não misturar nada. Aí, com o passar do tempo, né, as indústrias eles mudaram isso. Puseram os resfriadores menores, já acoplado no câmbio, que é esse que você falou que vem dando defeito. E É uns tem problemas crônicos. uma marca específica dando Entendi. defeito, tá? Mas aí entra no problema de, tá furando, tá entrando água, estraga a transmissão mesmo. Para a transmissão automática, uma colher de sopa de água lá dentro, Já você vai era. não utilizar ela. É só esperar o tempo agir. Então, assim, nesse caso específico dessa marca que está dando muito problema, tem que assim, o problema crônico em veículos, tá, em geral, ele é igual um acidente de avião, ele não tem uma causa só. Um avião não cai por uma única causa. Uhum. É um conjunto de fatores, e aquilo ali é a mesma coisa. Tem uma série de erros ali de produção e de manutenção desse veículo que o fabricante não manda fazer que está furando. Então, assim, existe prevenção, existe. Basicamente, o resfriador do câmbio, a água do radiador está passando Tô por uma passando câmara dele. ali. Você tem que trocar o fluido de arrefecimento uma vez por ano. Uma vez por ano, então tem que estar fazendo essa Sim. preventiva e trocando. Troca o fluido, põe na proporção certa, fluido de qualidade, tá? Sim. Aí você tem a proporção. Existe no mercado várias marcas de qualidade, tem como tem marcas que não são para ser usadas. Em geral, né, o consumidor não sabe qual. O mais barato, você pode ter certeza que ele não é bom. Não. Então, troca o fluido, proporção correta, água, sempre água desmineralizada. Ah, mas eu Sim. posso usar água da torneira? Não. Por quê? Por causa dos minerais? Também, mas qual que é o problema da água da torneira? Cloro. Cloro é corrosivo. É Então pior você. que os minerais, se fala. Sim, é Sim. muito pior. Você tem lá um quintal que você quer lavar a sua varanda. Aí você vai no revendedor de produto
químico lá, eu tenho uma varanda lá, um quintal que eu preciso lavar. Quem que ele tinha conselho? Ah, leva cloro. Claro. Cloro é ácido. Então, na água da tua torneira tem, proporção pequena, mas tem. Aí Sim. você coloca num sistema que está fechado. Esse cloro lá dentro, ele vai corroendo. Ele vai ajudando num problema que já tem, ele vai corroendo. Aí fura, entrou água na transmissão. Uma, Inutiliza ela. e uma vez que entrou, não tem o que fazer, ô Não. Bettinelli. Não Aí o tem nenhum pessoal, produto, nada que eu possa estar lá limpando lá dentro, e tal. não, existe, mas não funciona. É Não só para funciona. perder tempo e gastar dinheiro, tá? Basta É, dinheiro. porque a água solta, a umidade, melhor falando, não é? A umidade, ela solta o material de fricção, que é o conhecido como composite. Você tem discos lá dentro, ou cintas, né? Que tem esse material fundido num disco de aço, em volta tem esse revestimento composite. A umidade, ela dissolve esse composite. E você tem dentro de um câmbio automático aí 6, 7, 8 pacotes, ou 7 pacotes de embreagens, que tem cada pacote, 5, 6 discos ou até mais, ou uma cinta ou duas, esse material vai soltar tudo. O carro vai começar a dar alguns trancos e vai até parar de andar. Sim. Ô Marcelo, e por que que ocorre esses trancos? O que que acontece lá dentro do câmbio, lá que, cara, Tá, em transmissão, para você chegar a ter tranco, você tem várias tem coisas, vários tá? Tem motivos. várias causas. Mas assim, vamos citar algumas mais prováveis. Primeira coisa, fuga de pressão interna. Porque se você tem você tem lá dentro uma embreagem, uma não, né? Várias embreagens, que não lembra a mesma embreagem de câmbio mecânico, mas chamadas embreagens são pacotes de disco que eles precisam ser pressionados. Ele tem um pistão que aperta. Cada vez que uma marcha é trocada, o sistema eletrônico ele muda, aplica esse, desaplica aquele. Esse pistão tem que fazer uma certa pressão. Se ele não conseguir fazer pressão para atracar, ele Sim, vai ter deslizamento. Com o passar do tempo, aí entra a troca de óleo, entra tudo. Esse pistão ele vai sofrer uma perda de pressão, porque ele tem vedações. Ali dentro tem pressão, temperatura, tudo. Ele vai começar a não aplicar corretamente, vai começar a gerar patinação. Num primeiro momento, uma pequena patinação começa a dar um tranco, numa marcha ou outra. É claro, isso é mais complexo. Existe também o cérebro que comanda o câmbio, é o corpo de válvulas. Então você tem muitos câmbios que começam a dar tranco por problema no corpo de válvulas, tá? Tem alguns entendi. sistemas meio crônicos. Sei. Você tem uma fuga de pressão dentro do corpo de válvula, uma solenoide que não está trabalhando. A solenoide é uma eletroválvula, melhor falando, que não Sim, está trabalhando da forma correta, que também gera tranco. E da mesma forma, o próprio veículo, né, como hoje tem a eletrônica é muito fechada, uma coisa interfere na outra diretamente, você muitas vezes tem um problema no próprio veículo gerando um tranco, que não tem nada a ver com o câmbio. Mas quem sofre é o câmbio. cara. Exemplo, existem carros que queimam a lâmpada de freio, Ah, o sim. carro começa a dar tranco ou não troca de marcha, porque queimou uma lâmpada de freio. Caramba, então isso influi tudo no carro. Tudo é interligado. O carro hoje, tudo é ligado com tudo, tudo tem a ver com tudo. Então, assim, quando a gente falou da análise lá atrás, quando chega um carro para fazer uma análise, eu tenho um câmbio para trocar o óleo. Tá bom. A gente vai analisar o câmbio, mas nessa análise podem aparecer problemas no carro que estão repercutindo no câmbio. Sim. Então eu não posso condenar uma transmissão automática porque tem vários fatores ali que tá dando problema e que não, talvez não seja no câmbio, né? Seja numa luz queimada, essas coisas. A gente pega bastante lá, isso é uma coisa que aparece toda hora, a gente já viu até alguns colegas da área que não estavam preparados, pegar o carro, o câmbio está dando tranco. Sim. Em vez de fazer uma análise, tá dando tranco, tira o câmbio, desmonta, Isso. abre a transmissão na bancada, repara tudo. Às vezes nem testa, só abre e já, não, vamos reparar tudo, vamos trocar tudo. Vamos trocar E tudo. coloca no carro, e o tranco continua, e tira de novo, e o tranco tá lá. Então isso é uma prática comum, e muitas vezes o defeito tá no carro, na realidade, o que mais interfere em trancos da transmissão, fora a própria transmissão, é o sistema de freio ABS. Então muitos problemas, eu já peguei carro, inclusive, que Sim. chegaram a trocar até a transmissão, e o defeito estava no ABS. E o defeito continuou. Igualzinho. Então Cara, gasta-se muito dinheiro, perde-se muito tempo por ter a base de fazer uma análise. É claro, mas, ninguém é infalível, tá? Mas a gente tem que tentar. Em relação a carros hoje, a gama de o que envolve o funcionamento de um carro hoje é muito grande, tá? Eu lembro até de um comentário, eu não lembro de qual comentarista de narrador de Fórmula 1, isso de alguns anos atrás aí, que tinha uma equipe menor, mais nova, começando ali, e até o narrador no treino falou assim: bom, eles já conseguiram ligar o carro, que é uma vantagem, porque fazer ligar um carro de Fórmula 1 é um problema hoje. E a gente sabe que é, porque a eletrônica envolvida ali é infinitamente superior ao carro que está rodando na rua. Então,
Se para eles que têm o know-how, que eles criaram o sistema, Sim, tem dificuldade, a gente também tem. tem Mas tem dificuldade que tentar filtrar isso para que não filtrar. ocorram esse tipo de erro. Sim, entendi. E então, e sobre o preventivo? Eu tenho um câmbio automático, um carro com transmissão automática, e sobre o preventivo, o que eu faço? Entendeu? Olha, Que é só o óleo, não tem mais alguma coisa envolvida? basicamente, a prevenção da transmissão é o óleo, tá? Filtro, quando é possível ser trocado, que nem todo câmbio você consegue substituir o filtro com ele no lugar, Sim, mas teria que abrir a transmissão, aí é inviável. não é viável. É o correto, mas não vai ser feito. Pelo projeto, eles entendem que não deveria ser trocado. Inclusive, existem transmissões que estragam por isso. O filtro satura lá dentro, por acúmulo de material que o câmbio solta, normal. E o filtro é um volume, o cálculo que eles fizeram do filtro, da Sim, área de filtragem não é tão grande, ele satura, na prática ele entope, deixa de passar a hora e prejudica a transmissão. Mas enfim, a gente é limitado pelo projeto. Então, tem transmissões que você não consegue trocar o filtro. Mas quando é possível, você troca o fluido correto, tá? Você entenda que o fluido para transmissão CVT é um, para o automático é outro, outro. dupla embreagem é o outro, né? Que seriam os automatizados. E tem o automatizado que tem embreagem úmida e embreagem seca ainda. Então, cada caso é um caso. E temperatura. O que que é temperatura? O sistema de arrefecimento do carro. A prevenção é a troca do fluido de arrefecimento uma vez por Sim, ano, colocar o fluido correto, na proporção correta, tá? A água, nunca água de torneira, exatamente pelo que a gente já debateu agora há sim, pouco, sobre a questão do cloro, principalmente. sim. Essa basicamente é a prevenção, tá? Ah, o sistema de arrefecimento do carro está com um certo problema, radiador, mangueira vazando. Arruma, que você vai prejudicar não só o motor, a sua Sim, transmissão também vai ser prejudicada. sim. O Marcelinho, assim, ó, como que os clientes, ele chega com um carro lá com um problema e você fala, é a transmissão mesmo, você fez essa avaliação, como eles se reagem a isso? Porque não é barato, né, hoje, uma É, transmissão, né, para você abrir, realmente o custo, porque assim, o país que a gente vive tem algumas particularidades, né? Então, você pegar qualquer transmissão automática que roda no país, qualquer uma, tá? Ela é importada. Você tem vamos citar um caso sim, mais típico, aqueles Corsas antigos da GM, 97, 98, 2000, ele tem Corsa automático. sim, O câmbio é importado, o carro é feito aqui, mas o câmbio vem de fora. Então toda a transmissão ela é importada. O país, ele cobra uma carga tributária bem acima do que os outros cobram. Então as coisas são caras. Se tratando de importados, coisas importadas, é pior ainda. O custo para reparar uma transmissão, reparar da forma correta, com peças originais, a gente fala originais, a peça de qualidade, porque muita montadora, exatamente pelo que a gente vai chegar a falar daqui a pouco, não fornece os itens para você arrumar o câmbio, tá? Não sim, tem. Então você vai comprar importadores, aí você tem a mercadoria de qualidade e aquela que vai te dar problema. Então, assim, fora do país, você pegar Estados Unidos ou Europa, a maioria das transmissões, como o motor também, sim, ele estragou, ele deu defeito, não se abre para arrumar, para retificar o motor. Joga fora, pega um novo e coloca. coloca O aí, preço não é proibitivo. Aqui, se você for pegar uma transmissão nova, zero, eu acho que abaixo de R$ 45.000 você não tem nenhuma. não tem como, É um então, valor alto. você Então, tirar um e pôr o outro e é, bola pra é frente. viável ainda reparar, porém a própria reparação fica num valor aí. Eu digo hoje, para reparar corretamente, menos de 13, 14 mil, você não faz nenhuma transmissão, né? Mesmo as mais simples. É desse valor para mais. A grande maioria que a gente pega lá fica em 18, 20, 22. Caramba, a Porém, pessoa tem que estar preparada, né? é um susto, mas é a Na realidade. Então, realidade, é conversar com o cliente. Cliente, ó, tem um problema, assim, assim. O reparo para ser feito é assim, assim, assim. Com esse tipo de item, o valor é tal. Infelizmente, é o preço que a gente paga nesse país por alguns erros de administração, mas isso aí já é outra história, né? Estamos falando aqui de carro. Então, a gente vai pagar um valor mais elevado por a gente estar aqui, para arrumar um conforto, como a gente pode dizer que a gente tem. entendi. Sobre as alavancas, ô, Betinelli, tem alguma forma de utilizar ela? Como que funciona? O cliente tá, saber desse assunto. Sim. A alavanca de câmbio dos veículos, a grande maioria, ela tem várias ali seleções, né? Que o cliente fala, eu vou pôr só no D, que é o drive, vai andar para frente, ou o drive, o neutro, o ré. E os outros, não sei para que é. A alavanca de câmbio do veículo automático, automatizado, seja o que for, ele tem
aquela gama de coisas ali, porque ela tem várias particularidades de uso do carro, onde você pode, no próprio uso da alavanca, da forma correta, né, melhor dizendo, porque na alavanca você vai selecionar uma programação do câmbio Sim, para que a sua transmissão dure mais. Então, assim, uma dica que eu vou dar aqui, tem várias coisas, mas uma dica, você mora num lugar que tem uma subida para você sair, ou sim. você frequentemente para num semáforo que ele tem uma subida, tá? Você tem um carro onde você está com duas ou três pessoas, então você tem uma carga. Você vai pôr no drive, vai acelerar, ele vai sair, normal. Só que se você colocar, quando o carro tem tem lá o D, o 3, o 2, o um ou o L, né, que é o low, se você colocar ali na saída, na primeira marcha lá e sair em Isso primeira, aí. a aplicação dentro do câmbio da transmissão é muito mais forte. Então você tem Entendi. menos tendência a patinar, ok? Onde você vai sair no drive, ele vai sair, só que ele vai gerar sempre uma pequena patinaçãozinha. Isso vai dando um pequeno desgaste no câmbio. Ao longo do tempo, você vai abreviar um pouco a vida útil da transmissão. Então você pode colocar ali naquela posição, no L ou no 1, sai e mesmo com ele andando, você volta para o drive, normal. Sim, Você tem coisas que são permitidas você fazer com o carro andando. Não é que você pôs no drive, eu não posso mexer mais. pode mexer. Da mesma forma, você está descendo uma descida, vai para o litoral, exemplo, tá? Eu estou pensando em drive 4, que é assim, os carros hoje têm 6 marchas, tem uns com 5, com 7, mas o 4 marchas, que era o mais comum até uns 7, 8 anos atrás, é o que a gente aborda mais, mas tem particularidade para tudo. Então eu estou descendo para o litoral. Isso aconteceu com um cliente meu agora, final Sim. do ano. Uma Hilux descendo para o litoral, 4 marchas, beleza. A descida, cara, é meio extensa ali da serra. Então você usa muito freio, tá? E se você deixar no drive, ele não tem freio motor. Isso está no manual do carro, é que ninguém lê. Então Aham. você passa para a posição 3, que ali você não vai acelerar muito, ele vai descer a 80, 90, tá? E ele tem freio motor. Então, Sim. joia, ele não fez isso, ele desceu no drive. Chegou lá embaixo na serra e não tinha freio, porque ele usou demais o freio. Freio. Ferveu, né? Literalmente ferveu o fluido de Entendi. freio, ele cria bolhas. Ele não tinha freio, me ligou apavorado. Caramba. A gente É um orientou o que perigo, né? fazer, procurou lá um mecânico, mas isso é tudo do uso da alavanca. Então ela tem várias particularidades, tá? Que você usa. Geralmente estão todas no manual. Se não tiver, só procurar um profissional da área que ele vai saber te falar todas as funções para aquele modelo. Entendi. E o Petinelli, então não é bem simples assim, é uma preventiva, então a alavanca do câmbio seja só uma preventiva. É, eu digo que o brasileiro em geral ele não gosta de ler, né? Então você compra um equipamento eletrônico novo, né? Vem um manual lá, o primeiro que você joga no canto é o manual. Você já quer ligar, já quer mexer. Você não foi Quer ver como ali funciona se e, inteirar como é que e vamos funciona aquilo. descobrir o que que é isso, O né? carro é a mesma coisa. Você pegou um veículo, normal que você pega o manual, não que você vai ler aquele manual de 200 páginas inteiro, não. Mas que para a funcionalidade do painel do carro, de como anda, do funcionamento do motor da transmissão, que você leia. E o pessoal, alguns manuais estão no portal do carro, que para minha concepção é o correto, né? Os outros o cara jogou dentro da casa dele que ele não sabe onde está. Então, quer dizer, a hora que você precisa da informação, você tem que ter ela ali. Por isso que eu falo que o manual é bom ficar no É porta-luvas, importante. tá? Mas isso é outra questão. Leia o funcionamento das coisas. Tá ali, tá descrito ali. Se não tiver descrito, você vai procurar concessionário, vai procurar um profissional da área, mas tem muita função ligada à posição da alavanca de câmbio. Então não é bem simples assim, né? Viu? Se eu fosse comprar um carro, que conselho você daria para o que que eu preciso olhar nele? Bem, Olha, eu vou responder a sua pergunta de duas formas. Primeira coisa, o que que você precisa olhar? No carro em geral, e mais sim, ainda no automático, eu estou pegando um carro usado, né? Seminovo, um pouco mais usado. Você vai ter que procurar um profissional, né? Pessoa que não entende da área, lógico. Vai procurar um profissional de confiança dele e vai pedir uma análise do carro. Tem profissionais que fazem isso, nem cobram, outros cobram, mas enfim, você vai ter que fazer uma análise. Como você vai analisar motor, a transmissão e o estado geral do carro, tá? Então, a transmissão é toda uma questão de conhecimento do profissional. O profissional que presta serviço para você entende transmissão? Entende. Ele vai testar e vai te falar, ó, tá bom nisso, tá bom naquilo, ou até se aquele modelo é sim, viável ou sim. não, que entra no que a gente falou lá atrás. Existem alguns modelos de carro Que que a tem, transmissão tinha um certo problema de projeto. deixa a Então, desejar. de repente, não seria o ideal, mas aí é do profissional te indicar. Agora, talvez, é que nem se você me pergunta hoje assim, se eu comprei um carro automático, Automático, sem dúvida, sem sem dúvida. dúvida.
O meu primeiro carro automático tem quase 20 anos que eu comprei. Nunca mais andei de carro. Não, nunca mais, não, que agora eu tô com veículo manual, né? Sim, Mas foi por uma circunstância de negócio só. Mas, enfim, é, não volto mais pro câmbio manual. Tô, já tenho com o veículo manual, já tô vendo para trocar no automático. sim. Por quê? Conforto, segurança, você não tem que desviar a mão de volante para mudar a marcha aqui. O câmbio automático, ele basicamente foi criado para segurança, para que Sim. você dirija com as duas mãos no volante e não se E não tem preocupe nenhum com muita problema, né? coisa. Então, Entendi. a criação do câmbio automático basicamente foi isso. Ô Marcelo, e aí, como agora o pessoal tá, sabe, se conscientizando sobre a troca de óleo, muitas pessoas vêm me perguntar, e o câmbio manual precisa trocar o óleo ou não? Boa pergunta. Todo sistema precisa de troca. Você tem um fluido lá para fazer a lubrificação, para fazer a facilidade de funcionalidade, ele vai sofrer desgaste, ele vai sofrer contaminação. Não tem como falar que não. Sim, é necessário também. Apesar dos fabricantes, alguns modelos não terem nem o bujão para dreno. É raro, mas acontece. Que eles falam que não precisa trocar. Ótimo. Só que aí o que que acontece? Vai abreviar a vida útil da transmissão. Vai chegar uma hora que ela vai estragar, você fatalmente vai ter que trocar. Mas é aconselhável sim. A transmissão manual, se eu não estou errado, porque assim, a da manual a gente não mexe tanto, mas mexo ainda. Sim. Repara ainda, em torno de 80 mil quilômetros é o recomendado para que se troquem. Oh, isso. Aí eu acabei até esquecendo sobre uma pergunta. É sobre o que é e se eu não andei essa quilometragem na transmissão automática por tempo, eu preciso trocar ou não tem problema? Eu posso esperar da quilometragem? Ou- Não, via de regra você não precisa trocar por tempo, tá? Porque assim, se o carro está lá parado, Sim. diferente do óleo do motor, que o óleo do motor ele sofre contaminação da queima de combustível. Tá? O resíduo da queima, que é normal, ela passa para o óleo, então, do motor. Então, ele contamina. Eu peguei o óleo que está na embalagem. Vamos dar um exemplo diferente. A embalagem de óleo tem lá validade. Às vezes tem umas que tá até lá, validade indeterminada. Aí eu coloco no motor, eu dei partida, ele já está contaminado. Tá bom? Então, assim, o óleo do motor ele vai ser trocado por tempo. Sim. O da transmissão não tem essa necessidade, porque ele não tem uma contaminação externa, ele só tem contaminação de rodagem, né? Ou temperatura de rodagem. Então, não há necessidade de trocar por tempo. Mas, eu tenho um carro lá que ele tem 10 anos, eu andei 30 mil quilômetros com ele em 10 anos. Eu aconselharia a troca. Sim. Mas é um caso específico. Específico. Ô, Marcelo, para finalizar, que conselho você daria para um reparador que está querendo entrar nessa área de transmissão automática? Ó, o meu conselho para o reparador é o seguinte. Sim, igual a gente falou, tem déficit de mão de obra no mercado, de especialização, melhor falando. Eu aconselho a entrar. Tudo são flores, que a gente diria no ditado popular? Não. Você vai ter alguns contratempos, mas, primeira coisa, se especialize. Treinamentos não é um único treinamento, tá? Como a gente já falou Sim, sobre treinamentos aqui em todas as áreas do carro, a gente ali, eu especificamente, em torno de 8 treinamentos todo ano faz, de todas as áreas do carro. Então você vai fazer treinamento de transmissão, um ou estuda dois ou muito três. então. Hã? Estuda muito então. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai fazer treinamento, equipamentos, os câmbios automáticos atuais são todos eletrônicos, aliás, com uma eletrônica muito, muito doida que eles outros, então você tem que ter equipamento condizente para fazer, se não tudo, quase tudo, e ter um bom, vamos dizer assim, conseguir fazer uma boa análise do sistema para não fazer coisa que não seja que o carro esteja precisando, porque aí você pode gerar um problema para o cliente. Mas no geral eu aconselho, desde que você cumpra essas pequenas coisas. Se treine, invista em equipamento, Sim, gasta tempo, não é um reparo de uma transmissão automática não é rápido, ela é um pouco demorada, tá? Exatamente pela sequência que você tem que ir usando e testando, tá? Na própria transmissão na bancada e depois no veículo. E a parte final, que é a parte eletrônica, do aprendizado de funcionamento ou de algumas programações, que também leva um certo tempo. Mas porque não vai ter jeito, o mercado vai ter que ter mais pessoas, isso, sim. tá? Tá tendo déficit. Então, assim, o que a gente mais vê ali hoje é que está sobrando serviço, entre aspas. A Sobrando pessoa serviço. procura, pessoas que eu nunca vi na vida procura a gente, porque, eu fui procurar para arrumar a transmissão no meu carro, ou ele não achou ninguém que fazia aquele modelo, acaba caindo na gente, ou para quem ele foi, não pôde pegar, porque Sim, está cheio. Como tá acontecendo com a gente também. A gente está agendando, porque
pela falta de profissionais no mercado, a gente está com um excesso de serviço nessa área. Sim, entendi. Mas Então, é interessante, então você fala que essa profissão aí, ela vai ser a profissão do futuro, ô Marcelo. sim, não tem dúvida, porque aí se você pegar o veículo elétrico ou híbrido, né, É, ele está muito mais próximo da transmissão. Aliás, na realidade, ele é uma transmissão automática do que um manual. Tá? O sistema manual é uma coisa que a tendência é acabar. sim, Existem um monte de modelos vendidos novos hoje que eu queria com câmbio manual. Não fabrica, não existe, é tudo automático. tudo automático, Agora o entendi. próximo passo, aí entre os híbridos ou os elétricos, é outra questão, mas é tudo baseado numa troca automática. Você não tem, num funcionamento automático, melhor falando, de velocidade. Você não tem controle manual sobre uma velocidade de um carro desse, uma marcha que não existe, melhor falando, né, sobre um carro desse porte. E isso é o futuro. Entendi. Marcelo, mais uma vez obrigado pelo ter aceitado meu convite. Deixa suas redes sociais aí pra gente. Ah, ok. Então, a gente tem o Facebook da empresa, Automecânica Petinelli, ok? A rede principal, que é o nosso foco lá hoje. A gente tem algumas coisas, alguns vídeos no YouTube também, se bem que o YouTube são vídeos que já gravamos há algum tempo atrás, mas estão lá disponíveis, falando de várias áreas, inclusive de transmissão, tá? E estamos aí no mercado já há muitos anos, né? A empresa está consolidada, há mais de 40 anos no mercado. Então, qualquer novidade que precisarem procurar a gente, até às vezes para informação, a gente está à disposição para Sim, sim, precisar. sim. Beleza. Obrigado a todos. Para quem não é inscrito, se inscreve, deixe seu like. Até a próxima.